Presidente Ricardo Daneluz, eu quero saudar os autores da matéria, vereadores Adilódio Domênico e Velocino Ex, que apresentaram um projeto que dialoga com uma necessidade da comunidade empreendedora do nosso município, que visa conceder o alvará de licença provisório em um primeiro momento, sem a carta de habite-se em alguns locais, fazendo com que o contribuinte busque, num prazo de 2 anos, a sua regularização. Eu entendo que é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que altera uma legislação do município, que é o Código de Posturas, mas está correto o vereador Fiuza em fazer esses alertas. Nós sabemos que o plano diretor, ele dispõe sim de zoneamentos de áreas específicas onde permite se construir estabelecimentos que lá abriguem comércios, serviços, indústrias, sejam elas de pequeno e médio porte, como micro e pequenas empresas. Também estipula o quanto se pode construir, os parâmetros construtivos, bem como o nosso Código de Obras, que ali também estabelece outras questões, principalmente no que tange a carta de habite-se, ou seja, quando se dá uma carta de habite-se a um empreendimento, a prefeitura, o Poder Executivo, o Poder Público atesta que aquela edificação seguiu os parâmetros construtivos adequados e, portanto, correspondem, né, aos itens de segurança, da boa construção, enfim, da salubridade que deve ter também as edificações. Mas eu entendo que neste momento nós precisamos sinalizar de forma positiva ao Poder Executivo esta demanda que a sociedade está procurando pelos vereadores, pelo Legislativo. Nós temos muitas situações, como diz a exposição de motivos, como coloca a redação na matéria, que são situações já consolidadas, situações já historicamente, né, em funcionamento e que, por exemplo, por uma alteração contratual ou alguma outra situação, na busca da renovação, são impedidos de o fazer, porque justamente não possuem a carta de habite-se. Então, eu entendo, prezados colegas, se for possível uma parte, vereador. Eu vou lhe conceder que essa matéria, ela pode sim ser aprovada, nós podemos votar pela aprovação dela. Entendo também que a prefeitura, através de decreto regulamentador, ela pode, sem problema nenhum, né, colocar os pormenores de como é que a administração pode receber o contribuinte para fazer essa regularização, porque estamos prevendo aqui que o alvará ele vai ser provisório, mediante que o interessado busque a sua regularização. Então, vai ter que demonstrar boa-fé, né, o interessado, o empreendedor, que ele quer se regularizar de acordo com os diplomas vigentes, ou seja, o plano diretor, o Código de Obras e a própria legislação do Código de Posturas, sem falar que nós temos legislação, que é o habite legal, que permite que se regularize muitas edificações, inclusive de forma simplificada. Mas também, vereador Fiuza, e nesse sentido, Vossa Excelência deve ser o fiador das matérias e das demandas desta Câmara de Vereadores e da sociedade enquanto líder do governo, que o prefeito encaminhe para e passo, né, logo na sequência, as alterações junto ao Código de Obras e ao plano diretor que está também tramitando aqui nesta casa, as alterações que se fazem necessárias para complementar, né, o alvará de licença provisório. É simples. Se, por exemplo, ele achar que deve sancionar essa matéria e logo na sequência encaminhar as demais alterações, isso vai estar atendendo a uma demanda da comunidade. Porque nós estávamos há poucos minutos discutindo o repasse inflacionário àqueles que prestam o serviço público, que aprovam as edificações, que dão as licenças, os alvarás, que são os servidores públicos. E nós sabemos que temos um passivo autuarial para gerar. E o que é a municipalidade, o que é a gestão pública, o que o governo deve fazer? Buscar novas fontes de receitas. E como é que tu busca nova fonte de receita se tu vai impedir que o empreendimento comercial, industrial ou de serviços funcione ou continue funcionando? Nós precisamos incentivar. O prefeito, o seu governo, precisa incentivar, estar à frente, facilitar,
né, os novos negócios, a atividade econômica, buscar os investimentos necessários para que nós tenhamos mais arrecadação, geração de emprego e renda, impostos para ingressar nos cofres do município. E quem que faz isso? É o setor empreendedor, são os comerciantes, são os industriais, são os empreendedores. Então nós estamos aqui trazendo um clamor, e eu vou pedir uma declaração de líder para nós continuarmos no debate. Eu vou fornecer os apartes. Da bancada do PDT, senhor presidente. Segue vereador Gustavo Toigo em declaração de líder do PDT. Muito obrigado, líder Rafael, presidente. O que eu digo, prezados colegas, é que este é o fórum adequado para que nós possamos debater sempre em alto nível as necessidades, as demandas da nossa população. Caxias do Sul é a capital gaúcha do trabalho. Aqui corre nas veias dos nossos caxienses, né, o sangue empreendedor. Nós temos essa veia empreendedora, mas nós não podemos travar, né, o sentimento daquele que quer empreender, daquele que quer abrir o seu negócio. Não podemos frustrar a vontade, muitas vezes, de que aquelas pessoas continuem com o seu negócio. Não é por causa, muitas vezes, de um quesito técnico que estamos tentando aperfeiçoar com esse projeto de lei, justamente faz com que aquela pessoa desanime, feche o seu estabelecimento, né? Não venha a passar para as próximas gerações aquilo que ele começou, muitas vezes, herdando dos antepassados o seu negócio, por causa que, muitas vezes, a carta de habite não está de acordo com a legislação. Nós queremos, sim, desejamos que o empreendedor siga, né, a legislação municipal, que ele cumpra os parâmetros construtivos para receber a sua carta de habite, e, consequentemente, busque o alvará de licença de funcionamento do seu negócio, mas nós precisamos também dar um voto de confiança, muitas vezes. Não podemos pensar que o empreendedor, né, muitas vezes, na sua pequena maioria, é tramposo, mas na sua larga maioria são pessoas sérias, pessoas determinadas, que querem fazer o bem, que querem pagar os seus impostos, que querem seguir a legislação e que querem contribuir com o desenvolvimento da cidade de Caxias do Sul. Então, esse projeto, entendo que ele pode ser aprovado, vereador Fiuza, porque é um projeto que dialoga com a boa-fé da administração. Ele pode não ser perfeito, mas com os ajustes que o Executivo pode mandar, modificando o Código de Obras e modificando o plano diretor, nós teremos uma legislação perfeita e acabada para, de vez, ao fim e ao cabo, estar incentivando o empreendedorismo na nossa cidade. O senhor à parte, vereador Fiuza. Muito obrigado, vereador Toigo. Mais uma vez, parabéns pela sua exposição e dizer novamente, eu, vereador Fiuza, não sou contra a ideia, não sou contra este projeto que realmente atende um clamor dos nossos proprietários de imóveis que têm o seu trabalho e assim por diante. Bem pelo contrário, não sou contra. A minha preocupação e até gostaria, como experiência das vossas excelências, como sugestão, de que daqui a pouco este projeto poderia ser aprovado logo após o aprovamento, sendo aprovado também o plano diretor, porque tendo o plano diretor nós vamos ter todo o requisito básico, tudo que vai estar verdadeiramente viabilizando o código de postura do município, os índices, para que nós consigamos então fazer com que este projeto seja aprovado com as adequações necessárias. Eu entendo perfeitamente que esta casa, diante de muitas pessoas que têm nos procurado, inclusive eu tenho um amigo do bairro Planalto que me pediu um auxílio nesse quesito, de fazer com que o seu estabelecimento de trabalho pudesse alcançar as suas diretrizes com o seu alvará. Então, eu também tenho esse desejo, só com estas ressalvas. Então, eu gostaria de, mais uma vez, fazer esse apelo, esse pedido e pedir a sugestão das vossas excelências, se nós não podemos colocar o plano diretor em votação, ele sendo então ampliado, votado, e após isso a gente fazer então
as análises necessárias para que possamos votar esse projeto obrigado, com vereador. mais reverência. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Fiuza. Vereador Velocino, vereador Toigo, obrigado. Tbilisi, eu também tenho esse entendimento, essa minha preocupação quanto a, enfim, os cadeirantes. Uma situação que eu presenciei na minha propriedade em São Pelegrino, aquela rampa em frente ao Andreassa, muito bem-vinda, a comunidade entendeu como um capricho do mercado ou do proprietário. E entendo muito a sua preocupação e eu também, enfim, assino embaixo isso. Mas esse projeto, cada caso é um caso, contempla dar mais prazo para várias adequações. Vereador Fiuza, o senhor não me leva a mal, o senhor como do governo, o que eu mais escuto nesse governo é a lei está ali. Então eu lhe faço uma pergunta, nesse plano diretor que tinha e tem um plano diretor vigente, qual é o agricultor que foi ouvido na hora de colocar urbano a sua propriedade? Então não significa que o plano diretor estava perfeito. Cabe mudanças em alguns quesitos. E se no plano diretor tinha isso, cabe mudar, mas tem um plano diretor vigente. Se é olhar no quesito, está no plano diretor, código de postura. Muitas vezes, porque tem que ver, construir em encostas. Uma propriedade, a vereadora Adiló falou, 80 anos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando não se quer fazer, se acha uma desculpa. Mas se tem adequações, cabe ao Poder Executivo mandar para quais adequações, mas que contemple a realidade ali fora. Fechando estabelecimentos, quem é que ganha com isso? De mais desemprego? A preocupação de quem está lá inserido há 18, 20 anos, decorre o risco de fechar o seu estabelecimento. Eu, para mudar o ABIDS em São Pelegrino, demorou um ano e mais alguns meses. Como é que tu busca isso? Mas cabe a cada um, o seu proprietário, mostrar interesse e sim protocolar algo que se possa dar mais prazos. Mas quando se usa o bom senso, que em muitos casos uma coisa não tem nada a ver com a outra, nesse governo não existe. Então temos que adequar por lei. É isso que a gente está buscando, amparar o município juridicamente para que possa dar prazo para essas pessoas terem o seu comércio legal. Consequentemente, de novo, no caixa do município cai mais impostos e é isso que queremos. Obrigado. Obrigado, vereador Velocino. Vereador Adiló de Domênico, sua parte. Obrigado, vereador Toigo. Eu entendo o posicionamento do vereador Fiuza, só que essas pessoas que lhe passaram essas observações, eles tiveram todo o tempo do mundo para encaminhar para este vereador, o vereador Velocino, essas alterações, contribuído. Mas eles querem só argumento para trancar, para dizer não. E tem servidores dentro da própria secretaria desconfortáveis com essa situação, porque eles veem que são picuinhas às vezes. Nós não estamos atropelando PPCI, não estamos atropelando a vistoria da secretaria. Se a sala ou o pavilhão não estiver em condições, ele tem todos os argumentos para ser negado. Agora, não pode ser mais justificativa uma mera burocracia, como disse o vereador Ruiz aí, para se negar a continuidade. O município precisa andar. E quanto à acessibilidade, nós estamos tendo paciência e dando tempo, inclusive, para o executivo. O entorno da prefeitura é um dos piores exemplos de acessibilidade. Mas a gente não está aqui cobrando toda hora, porque sabe que demora. Então, dá-se o alvará, notifica-se para que a pessoa tome as providências e segue a vida. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Adiló. E finalizo justamente também fazendo menção, nós que estamos na casa, vereador Adiló há um pouco mais tempo, o vereador Renato de Oliveira enfrentou essa matéria na legislatura passada, já trouxe isso aí, precisamos fazer justiça, a questão do alvará provisório. Então, sim, presidente, estamos finalizando essa discussão importante, mais uma temática que diz respeito às necessidades, às demandas do setor produtivo, dos empreendedores do nosso município, que muitas vezes se veem na iminência de não conseguir continuar com os seus negócios por algumas burocracias, e esse projeto dialoga com isso. É um projeto que foi bem elaborado, foi bem estruturado, É lógico, eu concordo com uma parte do que o líder do governo, Fiuza, traz à baila neste momento, de que sim, outros diplomas também precisam ser alterados, mas talvez Código de Obras e Plano Diretor, esse sim, talvez precisaríamos vir do Executivo os projetos, porque
notadamente, eles dariam alguma atribuição a alguma secretaria, então nós, em tese, não teríamos capacidade no Código de Obras, por exemplo, de fazer maiores menções à carta de habite-se, que ela, os moldes de como ela deve ser concedida para esses estabelecimentos. Então, presidente, na verdade é um projeto interessante, uma nova ferramenta que visa solucionar e dar esse alvará de licença provisória a estabelecimentos que já funcionam, né, sob o compromisso de que essas pessoas, no prazo de 2 anos, venham a regularizar a sua situação perante o poder público. Então, nesse sentido, votarei favorável à matéria.